Bom dia, gente. Bom dia. Sábado, 8 de dezembro. Paz e bem de número 25. Sábado cheio. Um sábado de um encontro cheio. Vocês vão ver muitas notícias e um encontro muito... Bom, todo encontro é especial, mas esse encontro tem um quê especial que me é muito caro e está me deixando emocionado desde a madrugada. Estou começando essa gravação agora, pouco depois de 5 da manhã. Aqui em Bertioga está bem escuro ainda, choveu bastante, até agora choveu uma chuva forte, parou e com o fim da chuva a passarada já começa a cantar. Bom, ontem à tarde eu ganhei um presente que partilho com todo mundo, portanto passa a ser um presente não apenas para mim, mas para toda a comunidade Paz e Bem. Que eu nem sei dizer o tamanho desse presente. Olha o que eu ganhei e que vai ser objeto da nossa caminhada, provavelmente vários dias da nossa caminhada. Ainda vou ler, ainda vou ver. Olha o que eu ganhei. Não é genial, não é fantástico, maravilhoso? É o livro que celebra os 80 anos de Leonardo Boff. Agora, dia 28 de novembro, foi seu aniversário. Reflexões de um velho teólogo e pensador. Nós vamos refletir junto com ele durante vários Paz e Bem, com certeza. Já temos refletido, né, em alguns livros dele, vão ser sempre um guia para nós, guias para nós, os livros dele, mas nós vamos juntos celebrar a vida com este livro do Boff. Ele teve uma delicadeza extra, depois eu vou fazer um filminho e colocar na comunidade, tá, com mais detalhe, mas mandou o livro autografado para o Mauro Lopes, unidos na mesma luta, sempre em paz e bem. Leonardo Boff, 28 de novembro de 2018. Sempre em paz e bem. Onde está escrito aqui Mauro Lopes, na verdade, ele pensou para a comunidade do Paz e Bem. Então é para todos nós. Como é que esse livro chegou aqui? Como é que esse presente chegou aqui? Graças à rede do bem, graças à rede do Paz e Bem. A Marta Werneck e o marido dela, Ulisses Bossolan, dois artistas plásticos fantásticos, um casal maravilhoso, que moram lá em Petrópolis, a mesma cidade em que mora o Boff, e foram à celebração, foram convidados e foram à celebração dos 80 anos do Boff. Eles me convidaram, insistiram muito para que eu fosse, mas não deu. A gente tinha acabado de lançar o canal, 247 demandando muito a minha presença, não deu para ir, mas de coração eu estava presente lá. Bom, tanto estava presente de coração que veio o livro com o autógrafo do Boff para nós. E a Marta e o Ulisses são um casal muito especial, são artistas plásticos, e ela mandou o presente com outro presente, este cartão. Isso aqui é obra da Marta. Este cartão é obra da Marta, vou mostrar para vocês a maravilha dessa obra da Marta. Olha, isso não é um cartão, isso é uma obra de arte que vem como um presente de Natal. Vou ler. Querido Mauro, desejamos um bom Natal e aproveitamos para agradecer seus trabalhos na mídia alternativa. Continuaremos na resistência. Sim, Marta, Elício, sempre, sempre. Abraços para você e Silvia, com carinho, Marta Werneck e Elícios Bossolan. Olha, que detalhe de maravilha, beleza, de delicadeza na assinatura. E aqui veio junto, a Marta mandou um cartão da exposição, de uma exposição dela, agora em agosto, lá no Rio de Janeiro, Pequenas Ofélias e Icebergs, da Marta Werneck. Vejam que maravilha. Sensacional, não é? Maravilhoso. Pode ter presente de Natal melhor. Ganhamos um presente de Natal antecipado, comunidade Paz e Bem. Então vamos fazer esse caminho juntos com o Boff, tá bom? Dois avisos. Marta, Lícios, obrigado. Um beijo no coração. Um abraço terno e irmão fraterno. Dois avisos. Primeiro, inscreva-se no canal Paz e Bem. Você está assistindo nosso encontro ou pelo canal Paz e Bem ou pela TV 247. O canal Paz e Bem é um canal irmão da TV 247. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Paz e Bem. É bem importante a gente ir adensando a nossa comunidade. Segundo,
Amanhã, domingo, vou começar a fazer 1 hora mais tarde, tá? Eu acordar às 4 da manhã de segunda a segunda está sendo um pouco pesado para mim. Então, no domingo, em vez de fazermos o programa às 6 da manhã, vamos passar a fazer às 7 da manhã, tá bom? Então, aos domingos, Paz e Bem começa a ser às 7 da manhã. Todos os outros dias, de segunda a sábado, vai ao ar às 6, no domingo às 7. Pode ser? Tá bom? Depois nos comentários da nossa conversa do programa de hoje, na aba da comunidade, vocês digam aí a avaliação sobre essa mudança de horário. Eu vou fazer o comunicado dessa mudança também na aba comunidade. Tá bom? Conforme a gente tinha combinado, hoje é dia de meditar e refletir sobre as bem-aventuranças que abrem o Sermão da Montanha. Prepare-se, prepare-se, prepare-se porque vai mudar muito a sua visão, como mudou muito a minha visão sobre o Sermão da Montanha e as bem-aventuranças com uma leitura que nós vamos fazer juntos hoje. Ontem a gente refletiu sobre o contexto, esse contexto do Sermão da Montanha, que antecede o capítulo 5 de Mateus, onde está o chamado discurso, né, o Sermão sobre a Montanha, e que é esse contexto do público a quem se dirige o discurso, né, são os doentes, os pobres, os marginalizados, os oprimidos pela sociedade, pela elite de Israel e pelo exército de ocupação de Roma, não é? Então é com esses o diálogo, não é? Então é os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, é essa turma, né? É a turma dos excluídos e excluídas, ok? E aí a gente tem a leitura, acho que no ouvido de todo mundo, né? Cristão, católico, espírita, que bom que é cristão também, evangélicos também cristãos, mas budista, nossa turma, nossos amigos e amigas do Islã, umbandistas, gente do candomblé. Aqui no Brasil, todo mundo tem o eco das bem-aventuranças, né? Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ou, numa outra tradução também muito usual, bem-aventurados, né? Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Esta é a leitura, né? Felizes, bem-aventurados. Tanto que o nome é As Bem-aventuranças. O nome desse discurso inicial do Sermão da Montanha é As Bem-aventuranças. Eu tenho uma notícia. Não é bem assim. E olha, Bíblia de Jerusalém, uma das traduções mais fiéis da Bíblia, né? Considerada quase que universalmente como a melhor tradução da Bíblia. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Trouxe para a gente conversar o livro de um autor fantástico, André Churraqui, a Bíblia. Ele tem vários, tem aqui Mateus, tem Lucas, tem João, tem Marcos, tem os Salmos, tem vários livros da Bíblia que ele traduziu. André Churraqui morreu aos 90 anos em 2007. Nasceu na Argélia, de nacionalidade francesa, um grande intelectual e um grande meditador sobre a Bíblia. O que o André Churraqui fez ao longo de 40 anos? Ele pegou então as traduções da Bíblia, pegou em especial a tradução grega da Bíblia, a tradução
da Escola Bíblica de Jerusalém e retraduziu. O que isso quer dizer? Todo o Novo Testamento, no caso do Primeiro Testamento, do Antigo, a gente tem algumas traduções um pouco diferentes, mas todo o Novo Testamento que nós lemos nos vem a partir do grego. A gente teve antes uma tradução da Vulgata, né? A tradução da Vulgata era uma tradução no latim, mas que também bebeu da fonte grega, mas uma tradução com muitos problemas. Foi a tradução oficial da Bíblia da Igreja Católica durante séculos, mas ela tinha muitos problemas, né? A tradução, né, há muitas traduções, mas a tradução da Bíblia de Jerusalém e outras traduções hoje se assentam então na busca dos originais gregos, dos primeiros originais gregos dos textos do Novo Testamento. Só que Jesus não falava em grego. O texto oral do Novo Testamento foi pronunciado em aramaico ou em hebraico, não em grego. Isto faz toda a diferença, em especial neste texto do Sermão das Bem-aventuranças, nesse texto do discurso que abre o Sermão da Montanha das Bem-aventuranças. Estou vendo o tempo correr, não vai dar tempo da gente encerrar esse diálogo hoje. Nós vamos começar hoje e vamos encerrar amanhã, domingo, mas acho que vale a pena. Então, o Schuraki, ao longo de 40 anos, se dedicou a fazer esta aproximação com a oralidade, né? Que ele vai dizer assim na introdução desse livro. Ler o texto bíblico como se fôssemos seus contemporâneos. Ele busca esse desafio, nos transportar para o tempo da pronúncia da palavra, da oralidade do texto bíblico. E aí ele vai nos transportar para o início do Sermão da Montanha, para as bem-aventuranças. E aí o que nós vamos descobrir? E amanhã vamos meditar versículo por versículo das bem-aventuranças. Este texto é uma convocação de Jesus aos pobres, aos excluídos, aos miseráveis, aos desejosos de um novo tempo, para a revolução do tempo, lugar, do reino. Para a revolução do tempo, lugar, do reino da justiça ou o reino de Deus. Jesus não felicitava felizes, não saudava bem-aventurados os pobres porque eram pobres e miseráveis. Não. Lá, nisto que nós conhecemos como as bem-aventuranças, ele os convocava e agora nos convoca a nos colocarmos em marcha. Em marcha. E o que nós vamos ver é que é uma mudança radical no sentido desse texto. Schuraki começa contextualizando, então, o Sermão da Montanha, numa contextualização que eu achei muito interessante trazer. Mateus estabelece um impressionante contraste entre o discurso do diabo numa alta montanha, oferecendo a Yeshua, Jesus, né, na tradução mais aproximada do hebraico literal. Toda a glória do mundo é aquele episódio das tentações de Jesus pelo diabo. Um dia desse a gente vai refletir sobre elas. Então ele estabelece um impressionante contraste entre o discurso do diabo numa alta montanha, oferecendo a Yeshua toda a glória do mundo, e o Sermão da Montanha, pronunciado na mais profunda depressão do globo terrestre, aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar. Esse já é o primeiro contraste, o primeiro choque que a gente tem. Quando a gente fala Sermão da Montanha, a gente está pensando, nossa, está lá no alto na montanha. Não. Ele foi pronunciado embaixo e não no alto. Embaixo para os de baixo.
As palavras do Sermão da Montanha provavelmente foram pronunciadas da mais profunda depressão da Terra, sob uma pequena colina, e não uma montanha, perto da Tabga e de Quefarnaum. Então são duas colinas nesse ambiente de profunda depressão, né, abaixo do nível do mar, ali no deserto de Israel, da Palestina. Surpreendente, né? O sermão da montanha é o sermão da colina na depressão. Numa depressão geográfica, com os de baixo. Yeshua fala em um país ocupado por Roma há quase um século, desde os anos 63 da era cristã, o equivalente aos anos 63. Yeshua nasce, olha que impressionante esse contexto que a gente não se dá conta dele. Yeshua nasce, cresce e morre em um país ocupado, turbulento e cujos habitantes odiavam Roma como potência idólatra e opressora. E num contexto de um país profundamente excludente, no qual os pobres eram deserdados. Ok. E agora aqui a introdução ao nosso tema. O Sermão da Montanha não foi pronunciado por Yeshua no texto grego transmitido por Mateus e Lucas, mas em hebraico ou, menos provavelmente, em aramaico. Pode-se reconhecer o estilo hebraico no paralelismo dos versos, no ritmo e na formulação quiasmática das ideias. Lucas 6:22, que é a versão do Sermão da Montanha, né, e das bem-aventuranças em Lucas, é característico. A ordem das palavras é calcada exatamente na frase hebraica que sai dos lábios de Yeshua. Na fonte, o discurso se clareia das luzes de sua versão original e das que são projetadas pelo contexto histórico no qual ele foi pronunciado. E aí, qual é esse contexto histórico e sobre o qual nos dobraremos amanhã? Quando veremos palavra por palavra a mudança do sentido das bem-aventuranças. Não vou deixar ninguém com sede até amanhã, já vou esclarecer. Então, qual é este sentido? A primeira palavra do Sermão da Montanha constitui-se no principal obstáculo à compreensão da mensagem de Yeshua, Jesus. Makarioi, bem-aventurado ou feliz, segundo o texto grego, orienta todos os tradutores na pista errada de supostas beatitudes adquiridas por antecipação. Então, os pobres, os mansos, eles têm essa beatitude e Jesus os estaria felicitando por esta beatitude, por esta bondade adquirida por antecipação na própria condição da sua existência. Felizes, bem-aventurados. Então vamos lá, voltando aqui. Então, makarioi, que é a palavra para felizes, bem-aventurados em grego, orienta todos os tradutores na pista errada de supostas beatitudes adquiridas por antecipação, enquanto que elas só serão realizadas plenamente no reino de Deus. Felizes, bem-aventurados, repetem todos os tradutores de todas as línguas e dialetos de todos os séculos. Exemplo típico de uma interpretação que aplica em uma palavra supostamente conhecida um sentido diferente daquele que tinha originalmente. Pois bem, qual é a palavra? Qual é o sentido? E Shuraki vai nos dizer aqui. Porque Yeshua, Jesus, não diz a palavra makarioi, não falava em grego. Ele pronuncia a palavra hebraica ashrei, que é também a primeira palavra dos Salmos 1 e 119. Mateus, fiel às traduções do judaísmo helenístico, traduz ashrei por makarioi, segundo a equivalência
imposta pelo uso da Septuaginta, que é a tradução da Bíblia pelos judeus feita àquela época. Ashrei, em marcha. Ashrei repete-se 43 vezes na Bíblia hebraica. Esta exclamação, no plural, tem como radical achar, que não evoca uma vaga felicidade de essência hedonista, mas implica uma retidão, yashar, do homem marchando na estrada sem obstáculos que leva a Deus. E aqui em direção ao reino de Deus. Todos os dicionários etimológicos do hebraico bíblico dão como primeiro sentido ao radical achar o sentido de marchar. Marchar. Então, só o primeiro versículo e amanhã a gente continua, já deu o tempo de hoje. Felizes os pobres no espírito, não é? Bem-aventurados os pobres no espírito. Agora, na tradução que busca aproximação com o sentido original do texto, trocando a versão grega pela versão hebraica. Em marcha os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Em marcha os pobres. Em marcha. Muda tudo, não é? Muda tudo. Neste domingo, então, amanhã, a partir das 7 da manhã, não às 6, nós vamos nos dobrar, vamos nos deter sobre esse maravilhoso texto das bem-aventuranças, no qual Jesus convocava os pobres, os oprimidos, os excluídos, homens e mulheres doentes, colocados à margem da sociedade de Israel, para a revolução do reino. A revolução do reino de Deus, a revolução do reino da justiça e da paz. Vamos agora silenciar nosso coração neste sábado e meditar sobre esta convocação que atravessa, agora já vai para o 3º milênio. Em marcha você, em marcha eu, em marcha. Colocarmos-nos de pé, em marcha na direção do reino. É um tempo-lugar. A gente vai ver? Não sei, acho que não. Mas o que importa é que Jesus está dizendo, fique em pé, em marcha. Vamos meditar então sobre esta convocação à revolução do tempo, lugar do reino. Vou tirar. Bom, com os avisos sobre o livro de Boff e esse mergulho maravilhoso aqui nas bem-aventuranças, o tempo extrapolou, já vamos chegar perto de 25 minutos. A referência do livro do Boff e do livro do Churraqui vai estar na descrição do vídeo, como sempre, tá? Silêncio. O silêncio que precede a preparação para a marcha, para a caminhada, nesta direção, na direção do reino, da justiça e da paz. Então, a posição da preparação, espinha ereta, prontidão, silêncio interior, escuta. Eu estou ouvindo aqui um passarinho que está dizendo, Ashrei, em marcha. Que reverbere então no nosso coração, na nossa mente, a convocação de Jesus. E que possamos silenciar diante dela, respirando profundamente de olhos fechados.
Abrindo os olhos. Paz e bem, gente. Paz e bem. Um sábado de paz e bem para você, irmão, irmã, para toda a humanidade. Um sábado de paz e bem. Até amanhã, domingo.